Quem nunca, né? Quem nunca escolheu uma série achando que ia dar muita risada e do nada tem um episódio triste no meio que faz a gente chorar sem que a gente estivesse esperando. Hoje eu vou trazer uma lista aqui pra vocês com 10 desses episódios que são muito tristes e que estão ali, ó, escondidos no meio das séries de comédia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e eu tenho certeza que isso já aconteceu com você também, né? Você foi assistir uma série de comédia e do nada, pá, tá chorando porque aconteceu alguma coisa triste ali no meio da história. E hoje eu vou trazer essa lista aqui com os 10 momentos mais tristes que eu lembrei, pelo menos, das séries de comédia que eu já assisti também, né? Porque senão não tem como. E eu quero deixar avisado também que aqui eu selecionei apenas cenas e momentos tristes mesmo, porque às vezes a gente chora de emoção, às vezes a gente chora de felicidade, né? Pelas coisas que estão acontecendo na história, mas não. Esse aqui é pra deixar a gente na bad mesmo. Eu escolhi 10 momentos tristes nas séries de comédias. Começando já aqui a lista, no 10º lugar eu coloquei uma cena lá de How I Met Your Mother, que acontece no 12º episódio da 7ª temporada, que é aquele Symphony of Illumination, Sinfonia da Iluminação. O episódio todo em si, ele é trabalhado num tema que é difícil de lidar, o tema por si, né, já é bem triste, só que ele é o tempo todo levado em alto astral, até porque ele tenta ludibriar a gente. Por que acontece nesse episódio? É quando a Robin descobre que não pode ter filhos. Ela achava que estava grávida, aí ela vai, faz um exame e descobre que não pode ter filhos, só que ela tá o episódio inteiro falando com os filhos dela no futuro, assim como o Ted faz durante a série inteira. Então o que a gente começa a achar? Pô, ela conseguiu engravidar, ela adotou filhos, ela tá bem. E aí as coisas vão passando, vai mostrando que ela não pode ter filho, como que ela tá lidando com aquilo, que ela não queria ter filhos, nunca quis, mas a partir do momento que ela não pode ter, aquilo deixou ela muito mal e tal, as coisas vão acontecendo, até que no final a gente descobre que aqueles filhos não existiam. E ela fala, na verdade eu estou feliz porque vocês não são reais, e a imagem vai desaparecendo dos filhos dela assim, e aí aparece ela sozinha lá no meio da neve, bebendo gemada, né, mó triste e tal, e mano, aquilo ali dá um baque quando a gente tá assistindo pela primeira vez, porque a gente não tá esperando, né? Ela tá conversando com os filhos dela, tá tudo feliz, ela falando que o Barney é o pai deles também, das crianças e tal, e ela conversando do nada, os filhos desaparecem assim, mano, dá um baque muito grande, e pra dar a última rasteira pra derrubar a gente de vez esse episódio no final, ainda tem uma parte que aí já é um pouco mais emocionante, um pouco mais feliz, entre aspas, que é quando o Ted faz aquela, não homenagem, mas aquele negócio pra tentar animar a Robin, né, faz todo um negócio com as luzes lá tocando junto com a música que ela gosta muito e tal, desejando Feliz Natal pra ela. Então tem esse momento pra dar uma aliviada pra gente, mas ainda assim o episódio, quando a gente descobre aquele baque de que realmente ela não pode ter filhos, dá uma certa tristeza a primeira vez que a gente assiste. Continuando aqui a lista, na 9ª posição, vamos lá pra Brooklyn Nine-Nine, lá no 10º episódio da 5ª temporada, que é a Noite de Jogos. Esse episódio eu coloquei aqui na lista porque, assim, a gente nunca vê a Rosa chorando. É muito difícil. Eu acho que a única vez que ela chorou foi justamente nesse episódio, porque ela se assumiu bissexual, tanto pra equipe quanto para os pais dela, que foi a parte mais difícil, obviamente, porque eles são bem conservadores. E esse episódio ele pega bem a gente porque parece que vai ficar tudo bem, né? A Rose, ela se assume para os pais dela, pede até a ajuda do Jake também, né? E todo mundo tá jantando ali no restaurante, ela se assume para os pais dela, e os pais dela ficam meio assim e tal, mas beleza. Aí convida ela pra noite de jogos, que eles sempre fazem e tal, e ela vai, eles estão bem. E aí, tipo, ela se sente bem, ela fala, não, beleza, eles aceitaram, né? Mas não, na verdade, eles não aceitaram. Eles quiseram, né, acreditar que por ela ser bissexual, ela pode casar com homens, então ela vai ficar com homens e começa a falar que é só uma fase e tal. E isso deixa ela muito mal, até que ela confronta os pais dela de verdade, fala que não é uma fase, que ela é assim, que ela sempre foi assim, mas que ela é a mesma pessoa. E, cara, esse episódio, além de triste em alguns momentos ali, ele é muito importante, porque é isso, sabe? Eu acho que hoje em dia, principalmente pra quem tá se desconstruindo, é mais fácil a gente aceitar uma homossexualidade do que uma bissexualidade. Porque quando a pessoa fala que é bi, parece que é isso, né? Parece que é uma fase, ela tá se descobrindo. Uma hora vai descobrir se gosta de homem, só gosta de mulher. Não, às vezes a pessoa gosta dos dois, sabe? É uma orientação sexual que realmente existe, mas parece que a gente tem mais dificuldade em aceitar do que uma homossexualidade, por exemplo. E esse episódio ele ainda traz uma grande importância, porque a própria atriz que faz a Rosa Diaz, ela também é bissexual, ela também passou por todos esses problemas que a personagem dela passou nesse episódio. Então tem uma carga emocional um pouco ainda maior. E aí no final a gente vê o pai dela voltando e falando, não, beleza, eu quero te aceitar, eu quero te conhecer do jeito que você é e tal, mas aí a gente vê que a mãe dela de fato não aceitou, o que deixa ela bem tristona, e a gente se apega a Rosa, não tem como, né? Uma das minhas personagens preferidas, e quando eu vi ela daquele jeito também me deu um baque, eu fiquei, né? E agora, indo para a 8ª posição aqui dessa lista, vamos para Friends, porque sim, Friends também tem alguns momentos tristes, e o que eu escolhi aqui para essa 8ª posição foi
foi o término do Ross com a Rachel. Eu não tô falando do episódio que eles terminam mesmo, sabe? Que ela pede um tempo porque ele tá muito exagerado, não tá respeitando o espaço dela no trabalho. Eu não tô falando desse momento. Tô falando que depois que passa isso, o Ross fica com uma outra mulher, enquanto ele já estava solteiro, diga-se de passagem, não foi traição. Até que a Rachel descobriu tudo isso, ficou muito chateada, muito decepcionada com ele, e aí eles têm toda aquela discussão no apartamento da Mônica, enquanto fica todo mundo trancado no quarto e tal. E aí aquele negócio, aquela briga deles vai me dando, sabe, uma tristeza, porque eu gosto tanto desse casal. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto sim bastante deles dois juntos. E aí quando isso acontece, sabe, toda vez que eu reassisto esse episódio eu fico muito mal. Eu fico muito pra baixo porque as coisas vão acontecendo ali, e aí eles vão brigando muito, e você vai vendo que a Rachel, ela realmente tá, sabe, machucada por aquilo que aconteceu, porque foi uma mancada do Ross, ele não ter contado pra ela as coisas, ela teve que descobrir pelo Gunther, tipo, isso machuca ainda mais. Parece que toda vez que ele fizer uma besteira ele ia continuar mentindo, então é normal ela perder a confiança nele. Até que no final do episódio ela começa a falar que ele é uma pessoa totalmente diferente pra ela agora, né, e que ela pensava nele como alguém que nunca iria machucar ela. Mano, esses momentos ali do finalzinho desse episódio acabam comigo, então não poderia deixar esse episódio de fora dessa lista. Agora, na sétima posição aqui dessa lista, a gente volta lá pra Brooklyn Nine-Nine, mais especificamente no 8º episódio da 6ª temporada. Esse episódio em si, como um todo, ele é engraçado, apesar de tratar de um tema muito importante, muito difícil de colocar humor. Mas Brooklyn Nine-Nine tem esse dom, né? Eles conseguem trazer humor mesmo nesses casos importantes. E esse episódio ele fala sobre assédio. Então o episódio em si, ele não é tão triste quanto ele é chocante, né? Quanto ele é comum, que acontece muito por aí no mundo, a gente sabe disso, e a gente tá vendo vários exemplos aqui no Brasil, na TV Globo, a gente tá vendo que tá rolando muito esses casos de assédio, né? Acho que sempre rolou, mas agora que tá vindo à luz do dia, agora que a gente tá vendo como as coisas realmente acontecem. Mas eu não coloquei na lista só porque é um caso importante, eu coloquei porque tem um momento ali que me deixa muito triste, que é quando a Amy revela pro Jake que ela também passou por isso, quando ela tava começando a carreira dela, ela também foi assediada por um superior dela e tal, e o momento que ela conta ali por que aquele caso é tão importante pra ela, por que ela precisa vencer aquele caso, e o Jake escutando aquilo. E, mano, o Jake consegue traduzir tudo que eu tô sentindo, sabe? Sempre que eu vejo esses temas de assédio, de racismo, de todas essas coisas, o Jake, ele fala uma coisa que é muito real. Que quanto mais ele sabe, quanto mais ele tem conhecimento sobre essas coisas, mais ele percebe que ele não faz ideia do que tá acontecendo no mundo. Porque ele é um cara branco, hétero, que não passa por nenhuma dessas coisas, assim como eu. Então, todo aquele momento ali, sabe, ele foi muito marcante pra mim a primeira vez que eu assisti esse episódio. Eu fiquei realmente bem triste ao ver aquilo acontecendo com a Amy, que é uma personagem que eu amo, e ao saber que, mano, 99% das mulheres provavelmente já passaram por coisas parecidas. Se não 100%, né? Então, aquilo me deixou bem mal, sim, me deixou bem triste quando eu assisti esse episódio. E por isso que ele merecia um lugarzinho nessa lista. E é claro que se Brooklyn Nine-Nine soube trazer assuntos muito importantes como preconceito contra a orientação sexual, assédio sexual, é óbvio que racismo não ficaria de fora. E o 16º episódio da 4ª temporada é justamente esse que está na 6ª posição agora, que fala sobre racismo. Esse episódio eu acho que é o que eu dou menos risada em Brooklyn Nine-Nine, por isso que eu coloquei ele nessa lista também, porque o negócio do racismo acontece não logo no começo, mas na metadinha ali do episódio já mostra que é quando o Terry, ele tá no meio da rua, ele tá procurando uma toalhinha ali das filhas dele e tal, que, né, tem todo um contexto ali por cima, mas enfim, ele tá andando na rua no meio da noite, ele é parado por um policial, só que ele não tá fazendo nada suspeito, ele tava andando de boa, e aí o policial começa a apontar arma pra ele, vai começar meio que já a prender ele, sem ele ter feito nada, sabe? Por ele estar andando na rua. E ver o Terry passando por aquilo, sabe? A revolta que cresce dentro dele. Como que ele tenta levar isso pros superiores dele. Ele tenta resolver, ele chega até a conversar com esse policial pra, mano, vou conversar com ele pra conscientizar pra que isso não se repita, né? Eu quero transformar o mundo num lugar melhor, mas eu também não quero acusar ele de cara, porque às vezes ele não sabe o que ele fez de errado, então eu vou lá trocar ideia com ele. Só que quando ele ia falar com esse policial já chegou nele, já veio pedindo desculpa. Ele fala, mano, então beleza, né? O cara já tá, né, já tá evoluindo, a mente dele ali percebeu que fez alguma coisa errada, mas não. O policial só pediu desculpas porque não sabia que o Terry era um policial. E aí o Terry fica, mano, você tá me dizendo que você tá me pedindo desculpa porque você não sabia que eu era policial, que se eu tivesse andando com distintivo, você não teria feito isso? Então, tipo, eu tô errado por não dar com distintivo, e as pessoas pretas que não são policiais, elas têm que passar por aquilo, sabe? E ele fica muito revoltado com toda essa situação, e ele vai atrás, ele quer fazer uma reclamação formal, e ele prejudica a carreira dele, porque ele teve que enfrentar uma coisa que tá errada, sabe? Mano, é surreal esse episódio, de verdade, e eu não consigo dar tanta risada, porque é um caso muito sério, que acontece muito. A gente teve os movimentos aí esse ano de Black Lives Matter e tudo mais, pessoas morrendo simplesmente por serem pretas, por terem a pele escura. A gente viu isso acontecendo, eles trataram isso nesse episódio, e, mano, pra mim é bem forte, é bem marcante, e eu sempre aprendo um pouquinho quando isso é falado por lá. Então, pela tristeza geral que esse episódio me traz, sabe, por saber que isso acontece muito no mundo, é muito frequente ainda hoje,
hoje, sim, eu tinha que colocar isso nessa lista também. E agora chegamos aqui na metade dessa lista, já falei de 5 episódios, vou falar dos outros 5 agora. Daqui pra trás, de todos que eu falei até agora, nenhum eu chorei. Todos me causaram algum tipo de comoção, algum tipo de tristeza, mas nenhum eu chorei, nenhum eu derramei lágrimas, nenhum, sabe, daquela marejada, nenhum. Agora daqui pra frente, todos fizeram isso comigo. Então se você quer saber que tipo de episódio que faz o Luke chorar, principalmente em séries de comédia, desce aqui a tela, se inscreve, deixa seu like, eu esperei até agora pra pedir, tá vendo? Comecei o vídeo mais direto, como vocês têm pedido pra eu fazer, então desce aqui, se inscreve, deixa seu like, porque se vocês fizerem isso, eu tô vendo que dessa forma é melhor pra vocês começar o vídeo mais direto, e assim eu posso fazer sempre nos próximos vídeos também. Então se inscreve, deixa o like, comenta qual é o episódio mais triste que você já assistiu até hoje em séries de comédia, e compartilha esse vídeo com outras pessoas também quando você terminar ele aqui, fechou? Continuando aqui a lista, então, vamos para a quinta posição, lá para Um Maluco no Pedaço. Mais especificamente, o episódio 19 da terceira temporada, que se chama A Droga é uma Droga. Mano, Um Maluco no Pedaço, ele tem tantos episódios fortes, sabe? Tantos temas fortes que eles tratam, isso sendo na década de 90... sabe, já era um negócio muito revolucionador. E aí a gente assiste hoje em dia ainda, vê que o negócio é muito forte. E esse episódio é um deles que mexe muito comigo toda vez que eu assisto, que é aquele, não sei se você vai lembrar, ou se você é muito novo e não assistiu Maluco no Pedaço, mano, faça um favor pra você mesmo e assista todas as temporadas de Maluco no Pedaço. São 6, todos aí na Prime Video pra você ir lá assistir. Esse episódio aqui especificamente é um que o Will, ele tá trabalhando, tá estudando, tá fazendo um monte de coisa, e as provas estão chegando, então ele tá se sentindo muito cansado, tá dormindo o tempo todo, e aí um amigo dele fala, mano, por que você não faz o que eu faço? Toma isso aqui, ó, e dá umas pílulas de êxtase pra ele, eu acho que é êxtase pelo menos, que é pra ele ficar ligadão, pra ficar acordado, pra conseguir dar conta de tudo que ele tá fazendo. E ele fica meio assim, ele fala, mano, não sei, não vou fazer isso e tal, e o amigo dele fica insistindo e fala, beleza, daí, mas eu acho que eu não vou tomar não, mas por precaução, deixa aqui comigo, ele vai e põe no armário dele. Até que tem uma festa lá da faculdade, tá todo mundo se divertindo e tal, e o Carlton, ele tá com uma espinha. E ele tá muito envergonhado daquela espinha, ele precisa tomar um tipo de vitamina que talvez o Will tenha e pra aquela vitamina ajudar a secar aquela espinha que ele tá ali. Então ele decide ir no armário do Will, pega umas pílulas e toma um monte de uma vez, só que ele acaba pegando os êxtase, tem uma overdose no meio da festa e quase morre, mano, por muito pouco ele acabou não morrendo por causa do Will, de certa forma. E aquilo, mano, do jeito que acontece, sabe, é muito triste, e aí o Phil fica o tempo todo exaltando o Will, sabe? Não, ainda bem que você tava lá, Will, obrigado por ter salvado a vida do meu filho, o Will sempre, não fiz nada demais e tal, porque ele sabe que ele tem culpa ali, sabe? E aí no final do episódio ele acaba assumindo que tudo aquilo aconteceu por culpa dele, né, que todas as coisas estavam acontecendo, ele toma uma bronca do tio Phil, aí o tio Phil chama toda a família pra ele se desculpar com todo mundo, e mano, o Will começa a chorar pra caramba, fala que é uma pessoa que ele ama muito, quase morreu por culpa dele, ele não queria ter feito aquilo, que foi sem querer, pede desculpa pra caramba, pede desculpa por causa... Mano, só de falar aqui já começa a bater, sabe, uma bad, uma tristeza aqui, porque você vê que não foi de propósito, sabe? Foi um erro de um adolescente por causa de uma influência de um amigo que foi insistir num negócio que ele nem queria. Então, mano, é triste pra caramba. Esse finalzinho desse episódio acaba comigo sempre, toda vez que eu assisto. Agora, indo pra quarta posição, tem um outro também de Um Maluco no Pedaço que também, mano, me tira do eixo toda vez que eu assisto, que é o 15º episódio da quinta temporada, que é um que o Will toma um tiro. Lembra desse episódio? Eles estão planejando uma viagem e tal, que vai viajar o tio Phil, o Carlton e o Will, eles vão fazer um negócio mó legal juntos e tal, e aí o Will e o Carlton, eles vão até o caixa pra poder sacar dinheiro. Nesse momento que eles estão saindo do caixa, eles são assaltados por um cara que pede todo o dinheiro que eles sacaram, o Will levanta a mão, entrega, só que o Carlton, ele entra em desespero, porque ele não tá acostumado com esse tipo de situação. Então ele entra em desespero, começa a mexer nos bolsos pra pegar a carteira pra dar mais dinheiro pro bandido, só que o bandido, obviamente, vê aqueles movimentos bruscos como uma ameaça e acaba atirando na direção do Carlton. Só que aí o Will tenta proteger ele, tira o Carlton no meio da bala, mas acaba tomando tiro por ele. Aí o Will Smith vai pro hospital, tem uma cirurgia, fica tudo bem, por muito pouco ele não fica paralítico, por muito pouco ele não morre também, mas acabou ficando tudo bem, só vai ter a recuperação ali. Só que aquele momento choca muito o Carlton. E é isso que deixa o episódio muito triste, porque ele não tá acostumado com aquele tipo de coisa. O Will, ele cresceu na Filadélfia, num bairro de periferia ali, pelo menos é isso que a série pinta. Não sei se a Filadélfia é perigosa assim, mas ele já tava acostumado com aquele tipo de coisa, então ele lidou numa boa. Já o Carlton foi a primeira vez que ele passou por uma situação daquela tão traumática, e quem já passou, quem já teve uma arma apontada pra você, sabe o quanto isso é traumático sim. E aí ele vê o Will naquela situação, que quase morreu pra salvar ele por causa de um assalto, tipo, ele, mano, fica transtornado, ele perde a fé no sistema de segurança, sistema governamental, de prisão e etc. E ele fica realmente bem traumatizado a ponto de comprar uma arma pra poder se defender. E aí o Will fica desesperado e fala, mano, não faz isso, você não precisa fazer isso, essa não é o caminho, essa não é a saída. E tem todo um questionamento ali de armamento pra se defender. O Will fala, mano, não é isso. E aí o Will começa, mano, ó, já tá até dando um negócio aqui. O Will começa a gritar com o Carlton, fala, mano, eu salvei sua vida, você me deve, me dá essa arma, você não é pra ficar com essa arma e tal. E
E aí o Carlton fica transtornado, ele vem, entrega, e o Will vai desmontando ali a arma, tirando as balas dali, começa a chorar pra caramba por ver o quanto aquilo afetou o primo dele, sabe? O quanto as coisas seriam diferentes ali pra frente, mano. É um episódio muito tenso, tem vários questionamentos sobre essa questão de armamento de civil, né, de cidadão e tal. Mano, é tenso, é bem pesado esse episódio. E esses dois, e mais um de Um Maluco no Pedaço que eu ainda vou trazer nessa lista, eu assisti legendado dessa vez. Eu sempre costumei assistir Um Maluco no Pedaço dublado. E realmente tem uma dublagem muito boa, e dublado já me emocionava muito. Mas legendado, mano, com a voz original do Will gritando e falando com o Carlton, falando com o tio Phil, pedindo desculpa, chorando. Nossa, mano, pega lá no fundo do coração, é sério. Façam essa experiência. Se você já assistiu esses episódios, assista legendado dessa vez. I saved your life, man. I saved your life. You owe me! Give me the gun. I saved your life. I want the gun! É outro nível, de verdade. A dublagem é muito boa, é muito boa. Se você quiser assistir dublado também, assista, porque não deixa nada a desejar. Mas agora que eu assisti com o áudio original, me dá um negócio no coração. Não vou chorar nesse vídeo. Agora vamos para o top 3. Os 3 episódios que mais me derrubam lágrimas toda vez que eu assisto. E agora a gente vai lá para uma série que até agora não tinha aparecido aqui neste vídeo, que é The Big Bang Theory. E quando você sabe o contexto desse episódio de The Big Bang Theory, acho que ele fica ainda mais triste. Isso acontece lá no 15º episódio da 8ª temporada, que é quando a mãe do Howard morre. E ela só morre na série porque a atriz, na verdade, ela morreu também, a atriz na vida real. E aí eles decidem, entre aspas, matar a personagem também. Eu coloco aqui entre aspas porque eu acho que essa não é a palavra certa, mas é pra não substituir a atriz. É uma forma de homenagem, porque a atriz não vai ser substituída, né? Não vai ficar outra pessoa ali na voz dela, ao mesmo tempo que os personagens fazem uma homenagem à mãe do Howard, que na verdade eles estão fazendo essa homenagem para a atriz que fazia a personagem, entendeu? E assim, tem vários momentos que mexem comigo ali. O momento que o Howard descobre que a mãe dele morreu é muito triste, porque o Howard é um cara que você sempre vê feliz, sempre fazendo piada com tudo, sempre brincando, sempre zoando o Sheldon pra caramba, sabe? E aí aquele momento que ele atende o telefone e descobre que a mãe dele morreu, ele fica tipo num estado de choque, assim, que eu acho que só quem já passou por isso, eu graças a Deus ainda não passei, ainda tenho minha mãe e meu pai vivos, mas é um choque, sabe? Eu já tive minha avó faleceu e foi um choque quando a gente recebeu a notícia. E aí você vê ele meio que sem chão, assim, sabe? Meio bamba, assim, meio sem acreditar nas coisas, e senta ali, que eles estão nas lojas de quadrinhos do Stuart. E aí o Sheldon se aproxima dele pra tentar falar uma palavra de consolo, e quando você assiste o episódio inteiro tem um contexto. Por quê? O Sheldon, ele tá muito chateado com a Amy, por causa de uma coisa que ela fez, e aí a Penny dá uma dica pra ele, fala, mano, deixa pra lá, sabe? Não liga pra isso, que daqui a pouco essa chateação que você tá passa. E aí o Sheldon chateia a Penny também, e aí a Penny fica muito transtornada e tal, ele fala, deixa pra lá também, né? E fica todo esse episódio vai rolando em cima disso. Aí quando chega no final, o Sheldon se aproxima pra falar com o Howard, pra tentar ajudar ele numa forma de consolo ali. E aí todo mundo fica desesperado, fala, não, Sheldon, não fala nada, deixa quieto, porque parece que ele vai falar, deixa pra lá pra ele também. Só que, mano, não tem como deixar pra lá, a mãe do cara morreu. Mas não, o Sheldon chega e realmente fala um negócio que, mano, que é muito triste, que ele fala que quando o pai dele faleceu, ele não tinha amigos, mas que o Howard tinha e tal, que eles estavam ali pra ajudar. Nossa, aquilo dá um negócio, velho, que, meu Deus, só de assistir essa cena em si, eu não preciso nem assistir o episódio inteiro, quando eu assisto essa cena em si, meu olho já enche de lágrimas, eu já não consigo enxergar mais nada na minha frente, porque realmente é muito triste, sabe, aquele momento, você vê que o Sheldon, que é um cara que ele tem empatia, mas ele não costuma demonstrar, por causa de todo o jeito dele, por causa também da possível síndrome de Asperger que ele talvez tenha, já falei disso em um outro vídeo aqui. Então você vê ele demonstrando aquela empatia com o Howard, que são dois personagens que não costumam se bater muito bem, que eles se zoam bastante. É um momento muito triste, muito marcante, ali, muito emocionante. E aí mais pro finalzinho do episódio, todos os personagens se juntam ali na sala do Leonard e do Sheldon e começam a relembrar algumas coisas sobre a mãe do Howard e faz um brinde ali pra ela, que foi mãe de todos. Mano, esse episódio é bem emocionante, bem triste também. E os 2 primeiros lugares que eu vou falar agora, será que você sabe? Será que você adivinhou quais que ficaram por aqui? Tá sentindo falta de alguma cena? Então talvez seja uma dessas 2 primeiras agora. A que eu coloquei em segundo lugar, eu quase coloquei em primeiro. Quase, por muito pouco. Só que eu reassisti, todos os episódios que eu tô falando pra vocês, eu reassisti pra fazer esse vídeo aqui. E eu ia colocar esse segundo lugar em primeiro e o do primeiro em segundo, mas quando eu assisti eu falei, não, mano, não dá. Esse realmente tem que ser o segundo e o outro tem que ser o primeiro. O segundo lugar é de How I Met Your Mother. Os fãs aí deviam estar sentindo falta desse episódio aqui nessa lista, que é quando o pai do Marshall morre. Mas não é quando o pai do Marshall morre necessariamente, porque quando ele morre é lá no 13º episódio da 6ª temporada, que é o Bad News, que é o Más Notícias. Mas esse episódio em si, ele é engraçado, né? Só que ele termina com um baque, porque a gente não tava esperando que o pai do Marshall fosse morrer. Mas o episódio que me deixa triste, realmente, me tira dos eixos, é o 14º, é o episódio seguinte, que é o Last Words, Últimas Palavras, que é do velório do pai do Marshall. Mano, esse episódio, nossa, velho, porque você vê um cara ali
que é sempre feliz, que tá sempre fazendo piada com tudo, que é o Marshall, e do nada ele tá mó tristão, nada alegra ele aquele episódio. Óbvio, né? Não tinha como colocar ele dando risada naquele episódio, que foi o velório do pai dele. E o episódio vai em cima do tema de últimas palavras, né? Quais foram as últimas palavras que o pai do Marshall falou pra ele quando ele morreu. Ele começa a lembrar de vários momentos com o pai dele, né, dos últimos momentos ali, pra tentar descobrir quais foram realmente as últimas palavras. Até que ele descobre que tem uma mensagem de voz gravada do pai dele no celular. E aí ele fica aquele dilema, escuto, não escuto, escuto, não escuto, escuto, não escuto, e no final do episódio ele decide escutar, mas era uma gravação de bolso, né, que o bolso do pai dele acabou ligando pra ele sem querer, e fica tipo 5 minutos ali com o ruído do bolso dele. E aí o Marshall começa a gritar, mano, começa a falar, mano, como assim? Isso não é justo. Começa a falar, Deus, sabe? Não é justo, ele foi embora muito cedo, era o melhor cara do mundo, e começa a falar um monte de coisa, mano, que vai dando uma angústia aqui, mano. Você vai... Cara, se você não chora nesse episódio, vai fazer um exame nesse coração de pedra aí, porque tem alguma coisa errada. Ele começa a falar uns negócios ali, que você fala, mano, dá vontade de entrar na série, dar um abraço nele, porque, cara, é muito forte, é muito real. O jeito que o ator, ele tá naquele personagem, naquele momento, fica muito real, sabe? As palavras que ele solta naquele momento. E aí, pra fechar com chave de ouro, pra coroar uma premiação pra gente, existe realmente no final uma mensagem do pai dele, falando que amava ele e tal, falando algumas coisas, porque o pai dele percebeu que a ligação estava em andamento ali e acaba falando algumas palavras pro Marshall ainda. Então aquilo dá um certo alívio, e depois o Marshall também, ele aceita, entre aspas, né, vai lá dar o discurso sobre o pai dele e tal, e as coisas acabam terminando bem, e os personagens no final ligam pros pais deles também, o Barney liga pra mãe, falando que tá pronto pra conhecer o pai, porque é um momento que mexe com todo mundo, né, quando a gente vê um amigo perdendo um pai, uma mãe, um avô, uma avó, a gente sente saudade dos nossos próprios. Fala, caramba, né, eu ainda tenho meu pai e minha mãe, eu ainda tenho meus avós, eu tenho que dar mais amor, eu tenho que demonstrar mais o que eu sinto por ele. Então a gente fica com esse sentimento. Inclusive tem até um momento do episódio que o Marshall fala pros outros, fala, mano, se o pai de vocês morresse agora, qual foi as últimas palavras que vocês falaram pra ele ou que eles falaram pra vocês? E vocês vêm me dizer que últimas palavras não importam? E aí todo mundo começa a lembrar dos últimos momentos com os pais deles. E esse episódio, se você assistir ele direito, você fica com saudade do seu pai, se ele já se foi, ou se você ainda tem o seu pai, você fica, mano, eu preciso ligar pro meu pai, eu preciso ligar pra minha mãe, eu preciso falar o quanto eu amo eles, o quanto eu tô com saudade, o quanto eu quero eles bem, sabe? Você termina com essa sensação, aquele episódio, porque você sabe que a qualquer momento aquilo pode acontecer também. Então, ele mexe com a gente na vida real, mesmo sendo uma história fictícia, e por isso que ele está nesse segundo lugar. Ele só não está no primeiro lugar porque ele tem um alívio no final. Né, uma última mensagem do pai do Marshall falando que amava ele, e todo mundo reunido e tal, e o Marshall tentando começar a aceitar aquele momento. Diferente da primeira colocação que eu coloquei nesse vídeo, que é de Um Maluco no Pedaço mais uma vez, que eu falei pra vocês que ia ter mais um episódio, então talvez vocês já estivessem desconfiando disso. Esse é o 24º episódio da 4ª temporada, que é quando o pai do Will volta, porque a gente sabe que na história ele de Um Maluco no Pedaço, o Will Smith, quando ele era novinho, ele era criança, o pai dele abandonou, deixando ele e a mãe dele sozinhos. E isso já foi falado várias vezes na série, até que ele veio pra Bel-Air, e teve o tio Phil como uma figura paterna em vários momentos ali, mas ele cresceu até a fase da adolescência, quase adulto, né, sem pai, né, passou a vida dele inteira assim. E aí o pai dele volta, e ele fica meio desconfiado do pai dele, fala, mano, por que você voltou agora? O que você quer e tal? E começa a conversar, só que, mano, por mais que seu pai seja um bosta de pessoa e tenha te abandonado, ele voltou, você sente falta, mano. E aí quando um pai volta, fala, cara, eu tenho uma segunda chance, sabe? Vou dar uma segunda chance pra ele. Ele errou, mas talvez ele esteja querendo melhorar, então vou dar essa chance porque eu vou ter meu pai de volta, vou ter um pai finalmente, sabe? E você vê aquela esperança do Will crescendo, eles combinam uma viagem, e aí o tio Phil até proíbe ele de fazer essa viagem, mas ele dá... Mano, essa parte... até me segurei assim pra trás, porque mexeu muito comigo, que o tio Phil começa a gritar com ele, fala, você não vai nessa viagem e tal, não sei o quê. E o Smith fala, não, eu vou sim, porque você não é meu pai. Mano, dá uma raiva do Will, só que ao mesmo tempo dá pra entender a situação, sabe? E você vê o tio Phil muito chateado também com tudo aquilo, por tudo que ele fez pro Will e tal. Aquilo já deu uma mexida comigo. Isso já era o suficiente pra esse episódio entrar aqui nessa lista. E de novo, eu repito o que eu tinha falado antes. O episódio dublado é muito bom, a dublagem é muito boa e transmite toda essa emoção, realmente. Mas legendado com o áudio original do Will Smith gritando, You ain't my father! Mano... tá, porra, é muito forte, é sério, muito, muito forte essa cena. Come tomorrow, I'm out of here. Oh, yeah, I don't think so. Who cares what you think? You are not my father! Até que as coisas vão passando, chega no final, com aquele final que a gente já sabe, pra quem já assistiu esse episódio, que o pai do Will abandona ele de novo. Por causa de um trabalho que apareceu de última hora e tal, ele decide adiar a viagem com o Will, mas a gente sabe que aquilo não vai acontecer. O Will fica muito chateado, e aí mostra uma estátua que ele tinha comprado pro pai dele e tal, não sei o quê, e aí ele começa a gritar, e o tio Phil, ó, meu olho já tá aqui.
E aí o tio Phil começa a conversar com ele e fala, não, Will, não fica assim, você tem o direito de ficar triste, mas, né, eu ainda tô aqui pra você, conta comigo e tal, não sei o que, não é sua culpa. E aí eu falo, não, eu tô de boa, por que eu vou ficar triste? Eu passei a minha vida inteira sem meu pai, eu tive 14 aniversários sem ele, começo a falar, eu aprendi a fazer a barba sem ele, aprendi a ficar com mulheres sem ele, começo a falar um monte de coisa, falo, eu vou ter um filho, eu vou ser um pai melhor do que ele, porque ele não tem bosta nenhuma pra mim. Mano, ele começa a gritar. É muito foda, é muito foda. Esse momento ali, o Will começa a gritar e aí no finalzinho ele dá uma chorada e fala, por que ele não gosta, por que ele não liga pra mim? Mano, nossa, velho. E aí o tio Phil dá uma abração nele, eles começam a chorar pra caramba e o episódio acaba assim, sabe? Então a gente acaba o episódio pra baixo, a gente acaba o episódio triste, não tem um alívio no final. E é por isso que ele tá nessa primeira colocação. Comecei o vídeo pra cima e vou terminar ali pra baixo, porque eu fiquei mal só de lembrar essas cenas. Mas é sério, façam essa experiência, assistam esses episódios, os de Um Maluco no Pedaço, assista legendado, tem todos na Prime Video pra você ir lá assistir, é muito, muito forte. E essa é a minha lista, lembrando que, né, o meu gosto, eu queria saber a sua lista, não precisa ser a sua lista, mas qual você colocaria em primeiro lugar? Qual foi o momento mais triste em uma série de comédia que você assistiu até hoje? Deixa aqui nos comentários pra saber, não esquece de sair do vídeo, se inscrever aqui clicando nessa bolinha, tem esse outro vídeo que eu vou deixar desse lado, e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, né, vamos ficar todo mundo triste junto. 2021 tá apenas começando, então vamos já criar essa empatia, esse vínculo aqui, a gente se une pela tristeza pra gente enfrentar esse ano juntos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, valeu!